mais um resumo de Kuroyo Medaka e com essa adição de uma nova personagem na área, essa garota que acabou de chegar em Tóquio, será que finalmente vai andar no relacionamento desses dois protagonistas, da Kawaii e do Medaka? Porque sinceramente não tá tão bom assim não tá progredindo tanto assim. Mas será que agora surgindo do nada essa nova personagem, será que a Mona finalmente vai perceber, se dar conta de que tá apaixonada pelo Medaka? É o que vamos ver nesse vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. A Asahi, como sempre, observando seu senpai lá fora da sala de aula, perto da porta. Quando seus olhos se encontram com o dele, ela sai correndo desesperadamente dali, deixando sem perceber cair a sua carteira de estudante. Medaka foi conferir o porquê ela tá correndo. Imediatamente depois que ela viu ele, percebe que caiu a sua carteira de estudante com várias informações sobre ela, o nome e a sua data de nascimento. Na sala do primeiro ano, a amiga dela pergunta o que ela vai fazer a respeito sobre o Medaka, já que claramente a Mona tá na vantagem comparada a ela, que não tem tanto progresso assim. Asa responde que ela quer mudar com certeza esse jogo, mas não sabe o que fazer. Escutando a conversa das amigas sobre o beijo, a amiga teve uma brilhante ideia e fala que só tem uma opção para capturar a atenção do seu senpai. Era roubar um beijo. Chegando bem na hora, nesse exato momento, o Medaka chega procurando pela Sakurai, a Asahi, para entregar a sua carteira de estudante, já que a Asahi não estava fazendo nada, não falando nada com o Medaka porque estava envergonhada. Quando ele ia sair para voltar para sua sala, a amiga impede ela mesma dele sair daquele local, perguntando qual seria o seu plano de hoje para o almoço, se seria marmita ou comprar algo para comer. Ele responde que ia comprar um pão, e a Minami, a amiga da Asahi, fala por ela que o seu almoço vai ser por conta da Asahi, como agradecimento por ter pegado sua carteira e se dado o trabalho de ir até a sala, devolver. E o objetivo dessa garota era simplesmente aproximar esses dois tímidos para finalmente aí sim juntar esses dois e ter aquela cena de beijo. Enquanto isso, na sala do Medaka, a Haruno percebe que a Mona tá muito feliz, mais feliz do que normal. Ela comenta que a sua amiga de infância parece que tá em Tóquio, por isso ela tá tão ansiosa para encontrá-la depois de muito tempo, e se pergunta nos seus pensamentos por que ela veio. E a sua escola? O que aconteceu? Não ia ter aula hoje? Caraca, eu achei que essa amiga era parente dela, tipo prima, porque qual é a chance de uma amiga de infância dela ir pra Tóquio, que é um lugar bem longe de Osaka até Tóquio, sabe? Mas estamos falando de anime, não vamos usar a lógica. E a explicação vai vir depois, o porquê de ela estar em Tóquio. Os dois times estão comendo no terraço. E não só a Asahi tá nervosa nessa situação, como também o Medaka. E tava tão nervosa que tampou os olhos do Medaka com uma venda, por não conseguir olhar para os seus olhos. E fico pensando como seria se os dois fossem namorados. Será que ela poderia curtir mais esse tempo a sós juntos? Falando pra ele que queria ficar mais tempo no dia do Halloween e também agora aproveitar o seu máximo, juntos os dois. E diz... Mas ele não tinha nenhum doce, ele fala. Então a garota fala que só podia ser uma travessura. E essa daí é safada demais. Ela sabia que iria acontecer isso, que ele não iria ter chance. Afinal, quem carrega doces o tempo todo com ele? E quem imaginaria que ela faria uma brincadeira dessas? Afinal, Halloween já passou, só pra ter aquele beijo que a amiga pediu pra ela. E ela deu realmente um beijo, não como esperado, mas já um bom progresso. Afinal, ela é bem tímida e ela foi bem atacante. Foi no seu rosto. Ele ficou bastante confuso, mas nunca
passou na cabeça dele que ela beijou ele. Terminando as aulas, Mona sai correndo da escola direto para encontrar a sua amiga de infância que não vê há muito tempo e avista a sua amiga dando em cima dos caras, dispensando os homens já que encontrou um guia. Logo que elas entram, a amiga dá algumas lembrancinhas de Osaka. Mona, curiosa, pergunta sobre a sua escola, se não tinha aula hoje, do porquê tá em Tóquio, se tava passeando por aí. Ela só apenas responde que é mais ou menos isso, não dando tantas informações. Mona olha o seu visual e pergunta se ela não tava com frio, respondendo que se vestiu de acordo com o visual de Tóquio, já que tava nessa cidade grande. E vira pro cara e mostra o seu charme. Deu pra ver, hein? Ela é igualzinha a Mona, dando em cima nos caras, mostrando o seu charme, como ela é fofa, bonita, e encantando todos os caras. Dá pra perceber que ou ela puxou a amiga, ou a amiga tá seguindo os mesmos passos que a Mona. A amiga pergunta por que as duas se deu tanto trabalho de se encontrar tão longe assim. A Mona fala que não quer que encontre com os outros colegas de sua classe, devido à sua personalidade ser bem diferente do que ela tá mostrando agora pra essa garota. Com essa explicação, ela presumiu que essa garota, a Mona, continua se fazendo de fofa como antigamente, trazendo várias lembranças da época do fundamental, dela rejeitando todos os caras, comentando que queria ser popular que nem ela. Mas o mais engraçado é que ela tinha vários namorados, mesmo querendo ser popular, como ela tava falando pra Mona, e pegava simplesmente os caras que a Mona rejeitava. Ela ficava basicamente com as sobras, porém não durava tanto assim. Falando nisso, ela comenta que queria namorar um cara de Tóquio agora e pergunta pra ela que tipo de homem os caras de Tóquio são. Mona responde que não sabe, já que não tá namorando nenhum cara, e a garota fica bem surpresa e pergunta por que ela não tá namorando agora, como ela é tão popular, adorada por todos. Com certeza ela poderia escolher um cara, e se pergunta por que não aproveitar esse momento. A Mona responde com a sua personalidade fofa: isso é porque ela não sabe o que é amor. Falando isso pra Kawai e pergunta se ela tá interessada em alguém. Kawai responde que não e só pra confirmar pergunta de novo. Mona dá uma pequena pausa e justo agora pensa no Medaka e fica bem curada. A amiga fica desconfiada, querendo saber quem que era essa pessoa que ela tava pensando. E justo agora passa um estudante com o mesmo uniforme do seu lado e era o Medaka. Os dois se entreolham e a Mona fica bem desesperada, se entregando na frente da sua amiga. A garota, interessada pelo garoto que cumprimentou a Amor, puxa ele e os dois ficam sentados um do lado do outro, revelando que ela tá solteira à procura de um homem, mostrando as suas intenções logo de cara. Olha, tô solteira, se você me quiser, toma aí, me passa o seu contato. Quando ela ia perguntar, a amiga vê a cara da Mona de zangada e acha bem estranho esse clima que estava acontecendo ali em volta dele, recusando a sua investida, e da Mona falando que o garoto tá se sentindo desconfortável ao tratá-lo dessa forma. E finalmente ela se tocou que a Mona tá gostando, tá interessada nesse cara, é dela que ela tava corada quando perguntou se tava gostando ou interessada em alguém. E pergunta baixinho pra Mona se ela tá namorando esse cara. Mona nega rapidamente e pergunta se é dele que ela gosta. Negando de novo, a garota dá um sorrisinho, falando que então isso não é um problema, pedindo pra Mona ficar quietinha e ver no que vai dar. Essa personalidade demais. Mal entrou na cena, já tá causando um estrago na vida da Mona. Puxando assunto com Medaka, pergunta sobre o que tem em Tóquio, observando que ele tava olhando pro outro lado, sem fazer contato visual com ela. Pergunta pro Medaka por que ele tá olhando pra lá. Ele fala gentilmente pra ela ajeitar as roupas direito e pede pra pôr o zíper. Como a mão dela tava suja, pede pra ele mesmo fazer isso por ela. Nesse momento, o Medaka fica envergonhado, falando que a Mona poderia fazer isso no lugar dele, mas a amiga argumenta que foi ele mesmo que pediu pra ela pôr o zíper. Então ele que tem que se responsabilizar por isso. E
ele não fecha direito. Os melões delas é tão grande que não fecha direito. E foi um grande estímulo pro Medaka. Depois dessa ele vai ter que meditar bastante. Vendo essa cena, a Mona bate na mesa e grita, tentando consertar o que ela acabou de falar agora. Fala pro Medaka que a comida deve estar pronta já. E com isso ele sai da mesa e a Mona fica bem aliviada com o que aconteceu. Por ele sair da mesa, a amiga só fica surpresa e rindo com a cena dela ficando brava ao ver a amiga dando em cima no cara que ela tá supostamente interessada. Antes de a amiga de infância ir embora, ela pergunta de novo só pra ter certeza se a Mona tá gostando do Kuroiwa. Mesmo negando de novo, ela fala que não pode enganar os seus olhos, já que ela é sua amiga de infância e observa ela desde criança no fundamental. E pegando seu trem após isso, se perguntando depois a Mona, após ela sair, no dia seguinte, o professor anuncia que terá um novo aluno. Era uma garota, a Namba Tomo. Era ela, a garota que o Kuroiwa se encontrou no dia anterior, provocando ele e pedindo ele em namoro, logo de cara sem se conhecerem direito. Depois da aula, vários colegas estavam em volta da Tomo, perguntando o porquê dela ter se mudado para Tóquio. Ela explica o motivo de que foi por causa do trabalho do seu pai, por isso que ela teve que se mudar para Tóquio recentemente. E uma delas comenta que deve ser bem difícil sair da sua cidade natal e se afastar dos seus amigos. Ela realmente concorda com isso, mas não tá tão preocupada assim agora, já que tem uma conhecida ali na sua classe que era a Mona. Os meninos vão cumprimentar a Tomo também e um deles pergunta se era amiga de infância da Mona, falando que elas parecem se dar muito bem mesmo. Tomo concorda com ele e fala que até faz isso, fazendo os caras ficarem surpresos e até ela mesma, já que cresceu bastante comparado à última vez que ela viu os melões da Mona. Mona fica assustada e dá um tapa por puro reflexo na Tomo e leva ela pra fora em seguida da sala, pedindo pra ela parar lá no terraço com aquele tipo de atitude. Tomo fala que queria só ajudar a Mona e mostrar pro Medaka que ela tem um ótimo corpo, mas ela fala que tá errado e que era um mal entendido, explicando o motivo dela tá realmente interessada no garoto chamado Kuroiwa Medaka. Depois de toda essa explicação toda, a amiga responde pra ela que não entendeu absolutamente nada, já que nem a própria entende sobre seus próprios sentimentos, dizendo que ela realmente tá apaixonada por esse garoto. Mona, nesse momento, grita com ela. Tomo aceita e finalmente entende, deixando a garota bem aliviada. É claro, né, não dá pra discutir, nem com a sua amiga de infância dando um toque pra ela que tá apaixonada por esse garoto. Ela não muda de ideia e nem pensa sobre. É por isso que ela concorda e só aceita. E em seguida fala sobre os seus defeitos e o motivo dela realmente não tá apaixonada pelo Medaka. Falando mal na frente da garota sobre o cara que ela não tá interessada. Ele é bruto, insensível e não parece ser um cara confiável. Ela fica meio mal por ouvir todas essas declarações. Interrompe a garota falando das suas próprias qualidades do Medaka, que ele é muito gentil e ajudou ela várias vezes. Além do mais, não é feio também, é sério em algumas situações. E acima de tudo, ele é mais popular do que parece com as garotas. E no fim, era só mais uma jogada da amiga, testando a Mona como que ela iria reagir a essa situação. Antes de sair correndo, animada por ver a sua amiga finalmente conhecer o amor verdadeiro, o seu primeiro amor, fala que vai ajudar ela a abrir os seus olhos e aceitar que tá apaixonado pelo Medaka. Essa amiga de infância da Mona chegando, causando uma baita confusão pra Mona e causando problemas pra ela também.
Inicialmente, depois que a amiga falou pra ela que tá apaixonada, se tá gostando do Medaka ou não, questionando pra ela isso, a Mona nega incansavelmente pra ela, mas no finalzinho percebemos que ela se pergunta finalmente depois: será mesmo que eu tô apaixonado por ele? Causando essa dúvida nela. Então, eu achava que a Asahi iria conseguir abrir os olhos da Mona e fazer ela perceber que tá apaixonada realmente pelo Medaka, mas como ela não conseguiu, agora a nossa última esperança é pra essa amiga de infância que tá há bastante tempo com ela, a sempre tá conversando com a Mona, mesmo distante, então ela conhece muito melhor a Mona e quem sabe, com isso, consiga abrir os seus olhos e finalmente perceber que ela tá apaixonada pela Medaka. E finalmente ela tá apaixonada por alguém. E aos poucos isso já tá acontecendo. Se gostou desse resumo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.